Estamos iniciando mais um Cybercast, esse que é o podcast da Cyberfly. Inclusive, a retomada do Cybercast, nós que por motivos de trabalho tivemos, outras prioridades, não que não seja importante o Cybercast, mas tivemos muito ocupado nesse último ano e acabamos optando por dar uma pausa, né? E aí, para retomar o Cybercast, a gente pensou no tema performance no esporte e na empresa. É um baita tema, né? Já que nós estamos aqui na nossa sede nova. E olha só que legal, né? Vamos chamar quem para participar do Cybercast? Ele, que é o cara que está pilhado no negócio, está correndo atrás da performance. Eu conheço a tua história, já sei que desde muito cedo você trabalha junto do Tio Omar lá na Rodoplast, um cara que eu até escrevi aqui na minha pauta, tem o sobrenome e trabalho, né? E agora se lançou no desafio de participar do Ironman. Além do mais, né? É atleta já de CrossFit e CEO da Mote, que é uma empresa de gestão, consultoria e marketing. Então, seja bem-vindo, Matheus Sec, ao Cybercast. Eu agradeço o convite, me sinto honrado aí estar aqui, estou feliz demais por estar aqui. E bora bater um papo aí, espero que o pessoal goste, que a gente agregue. Parabéns pela sede nova, à altura aí do que a Cyber merece, né? Tenho certeza que é mais um passo aí. E bora bater esse papo, a gente tá aí correndo bastante atrás disso tudo, né? E vamos contar aí pro povo essa história. É isso aí, Matheus. Eu acho que, assim como a gente fala, né, do nosso desafio de construir esse ambiente novo, e também a gente tem aí esse anseio de mostrar isso para os nossos clientes, não como uma medalha, como você mesmo colocou na tua descrição lá, mas como algo que venha simbolizar, né, que traga esse valor, esse respeito que a gente tem pela nossa vacaria e pelas pessoas. E também falei da tua jornada, né, que eu me lembro de ter visto algumas bios tuas, né, falando de desde muito cedo tá ligado à Rodoplast, trabalhando, e eu acho que a gente tem que trazer isso, né, justamente para contextualizar do como que você chegou, né, nesse nível de performance nos negócios. Eu sei que tu tem uma meta ousada de dobrar o teu faturamento, então isso é algo que exige muita performance, né? E aí depois, né, vai para essa questão do Ironman também. Eu não cheguei a ser um nível tão profi, né, de ir disputar um Ironman, mas eu já tive meu ano sabático, quando eu treinei, né, e fui para alta performance no esporte. E aí eu gostaria, né, então, que você me contasse de onde que saiu essa ideia desde muito cedo, como que você veio trilhando esse caminho e como que você chegou nesse dia, né, nessa decisão aí de ir para um high level, né? É para começar a história lá do comecinho, desde mais novo, ou contextualizar o ano aqui? Contextualiza, eu acho. Eu acho que é importante trazer, né, a tua base, legal. aquilo que você aprendeu, porque às vezes as pessoas olham e dizem assim, nossa, parece que caiu de paraquedas ali, né? Mas eu acho que não, né? É sempre uma jornada muito uma construção, longa, né? Eu já tô, por exemplo, pra gente chegar nesse dia de hoje aqui, né? No prédio novo, com a TV, com o móvel, são 13 anos, né? Então, acho que é importante a gente trazer essa referência. Vou contextualizar aqui, né? Eu falo bastante, vou tentar ser objetivo, até para o pessoal entender também e quem sabe inspirar aí. Eu tô com 32 anos, eu comecei a trabalhar com 16, em 2009. E graças a Deus eu falo hoje, né? Foi lá na Rodoplast, com o Tio Omar, com meu pai, e eles me colocaram no pior setor da empresa, né? Era na expedição, a expedição era toda aberta, chovia, você tinha que botar capinha de chuva para carregar peça, né? Hoje você chega lá, tem um monte de segurança, proteção, rampa para carregar. Na minha época nem rampa tinha, né? E eu, graças a Deus, comecei no pior setor, totalmente contrariado, né? Quando eu era mais novinho ali, 12 anos, eu ia lá e queria trabalhar, mas depois vem aquela fase da adolescência, eu não queria trabalhar,
E por sorte eles me obrigaram a começar a trabalhar. Não, você vai estudar de manhã, já vai trabalhar de tarde e vai começar no pior lugar ainda, né? E isso fez toda a diferença para mim, né? Depois que eu entendi isso, eu fui muito grato a isso. E passados aí 1 ano nesse setor brabo, né? Passei no filtro ali, tipo, vamos botar então ele no administrativo ali, nem lugar muito tinha para trabalhar, mas daí tá, vamos botar ele ali, já sofreu um pouquinho. Eu fui para administrativo da Rodoplast então, e obviamente, né, falar um pouquinho da infância. Eu sempre tive essa figura do próprio Omar, né, sempre crescendo na vida, ele é aquele cara que ficava rico, mais rico todo mês, todo ano, né? Sim. E me criei muito junto com ele, eu ia passear com ele todo dia, ele era aquele cara que chegava lá cheirando fibra, então ele começou literalmente de baixo, né? Mas eu vi ele melhorar de vida e ele acabou sendo um espelho, assim, para mim, né? Vendo as coisas boas acontecer. Meu pai sempre trabalhou muito também desde novo, e isso foi despertando uma ambição em mim. Então, quando eu estava aí com 16 anos que eu comecei a trabalhar, eu era aquele cara que queria crescer na vida, que tem o sonho de ser rico, de ter dinheiro, mas não sabia o caminho, né? Achava que alguma coisa na sorte acontece e eu queria ter dinheiro, mas não queria trabalhar muito também, né? Aí, passado esse 1 ano lá na Rodoplast, na produção, eu fui pro escritório. E aí, cara, eu tive, assim como o Omar foi o meu mentor ali na criança, me trouxe disciplina e tudo mais, eu tive um outro mentor com meus 18 anos, quando eu fui para administrativo da Rodoplast, que era um cara, era o Fábio lá de Caxias, ele estava dando consultoria na Rodoplast e precisava alguém ali para fazer os corre para ele quando ele não estava na empresa. E, por sorte, casou o momento perfeito. O Matheus assim veio para o administrativo, vamos botar ele a aprender com ele. Então ali eu tive um segundo modelo a ser Perfeito. seguido, Claro, sabe? claro. Que é o que eu tanto bato de você ter alguém para se modelar, a automodelagem, né, uma mentoria. E esse cara, ele veio com aquele jeito mais leve um pouco, eu com 18 anos, né? O cara com 18 anos às vezes é um problema. A galera hoje em dia que já é mais evoluído, mas eu sou da época que ele não era tanto ainda. E ele me poliu, assim, sabe? Me mostrou a importância do trabalho e mais uma vez eu vi nele um modelo a ser seguido, porque na época ele tinha uns 36, 38 anos, já tinha uma boa grana, né? Tinha uma vida boa e eu vi nele um modelo a ser seguido. Aí para você ter uma ideia, nessa época eu estava tão perdido profissionalmente que eu estava fazendo agronomia. Ninguém quase sabe disso, já fica aqui uma revelação. E aí eu migrei para administração, me ataquei a estudar como nunca na vida, virei aquele cara, não era um cara CDF, mas era o cara prático que vivia isso muito na empresa. E aí o lado profissional em mim despertou aí com esses 18 anos, sabe? Que foi tendo graças a ter esse mentor e Certo. ter a ambiência da Rodoplast Certo. também, sabe? Uhum. Então assim, eu fiquei lá dentro 9 anos. Então 1 ano praticamente na fábrica e os outros 8 anos no administrativo. Aí literalmente eu vi a Rodoplast sair de 100 para 300 funcionários. Vivenciei muita coisa lá dentro aplicando essas coisas da consultoria. Então também tudo casou, sabe? E eu soube abraçar. Porque, querendo ou não, né? Quantas inúmeras pessoas passaram lá dentro exatamente com a mesma oportunidade. E eu ainda tinha aquele negócio, eu era da família, eu era isso, eu era aquilo. Então eu tinha que dar resultado em dobro, provar em dobro, né? E se tinha uma coisa que me deixava louco, é da família. Eu digo, não, eu vou mostrar que eu tô aqui por A mérito. responsabilidade, né, é você entregar acima daquilo que, né, geralmente A o média normal, entrega. a média faria, né? E será que foi isso? Eu sei que essa pergunta de repente se responda mais para frente, mas será que foi essa ambiência, né? Você já ter um significado de trabalho muito cedo. Depois você falou, né, dos 18 aí tá perdido, né, de profissionalmente. Adolescência E ali. aí depois, né, você vê como é importante, né, a história, porque ela vem trazendo, né, vem moldando. E aí você chega lá num cara que, pelo que eu entendo, já era um cara de mais performance, né, com Total, mais resultado. total. Afinal, tava trabalhando numa consultoria lá, né. E aí isso, né, desperta, então, de repente, né, no Matheus... Aí ele pegou aquela revoltinha dos 18 anos da adolescência e soube. Tipo, eu me lembro, lá dentro da Rodoplast foi o primeiro elogio que eu ganhei, cara. Ele disse, porra, como tu faz rápido isso e aquilo. Me marca hoje, assim, eu sentar lá numa cadeira. Eu digo, né? Aí ele foi o cara que me viu e daí, inclusive, conseguiu me trazer ganhar muita credibilidade com o Omar, com algumas pessoas que estavam lá na época e me fez crescer lá dentro. Respondendo a tua pergunta da ambiência, o que eu acho, assim?
eu sempre tive dentro de mim essa ambição. Eu não sei de onde é que ela veio, tá? Mas a ambiência, cara, potencializou ela brutalmente, sabe? Então, o poder da ambiência onde você tá, ou ele te potencializa ou ele te suga para baixo. Então, eu ter essas referências, né? Tá vendo a empresa crescer, tá vendo as pessoas ganhar dinheiro, ter esse cara ali, que também daí era diferente da figura do tio, mas um cara mais novo, né? Com 30 e poucos anos que ele tinha na época também se dando bem de vida, a ambiência multiplicou a ambição que eu tinha dentro de mim e deu um rumo para ela. Porque eu acho que eu tinha uma ambição morta, sem rumo. Eu tinha ela, eu queria, sempre pensei em ser rico na vida, né? Algum dia você. Mas faltava, eu acho, a Não começa ambiência de choradeira cedo aí. para dar o rumo. Não, isso aqui eu fico feliz de contar. Eu vou ser rico, diz ele, né? Você já é rico, todo mundo Temos né? saúde, Tem né? saúde, cara, né? É Pra isso poder aí. estar praticando esporte, né? E, cara, Mas o esporte ainda, tu veja, isso é uma coisa legal também contar para as pessoas. É uma revelação aqui. Até meus 22, Anderson, eu era 100% sim, sedentário. você já tinha me dito em alguma outra oportunidade, 100% né? sedentário. Tava gordo, acima do peso. Eu só comia podre, errado. Sempre enchia a barriga. Na verdade, eu devia ser mais acima do peso até do que eu era, eu acho. E só com 22 eu virei a página, entendeu? Então, assim, eu não fui aquele cara que era criança e já era esportista, né? Então, só também depois dos meus 22 que entrou, fica um parênteses aqui nessa história. E aí depois, só pra gente chegar No hoje, no hoje, né? Tu ficou até quando na Rodoplast e essa tua amiga, então, a quando que saída de você lá. descobriu essa tua aptidão também para gestão, né? Tá, perfeito, muito bom. Eu aí, então, nos 18 eu digo, não, é isso, eu quero administração, eu quero viver negócio, eu quero viver isso aqui. E mergulhei nesse mundo, dediquei muito lá na empresa, na Rodoplast, dediquei na faculdade. Aí com 22 eu me formei em administração e ali na época ainda era muito forte a faculdade, né? E tipo, vira um marco assim, eu digo, cara, e agora, né? Eu já vinha crescendo bem na Rodoplast e acho que começou a dar uma parada ali. Entrou outro gerente, era só o Omar, entrou outro cara. E eu comecei a dar uma estagnada ali dentro e aquela ambição cada vez maior. E tinha ali, agora era formado. Eu digo, bom, em algum momento eu vou ter que ter meu negócio, né? Só que dos 22 eu só fui realmente sair da Rodoplast com 25. Então eu fiquei 3 anos ali. Então me formei, cresci mais um pouquinho e coisa. Eu acho que no meio desse tempo, entre os 22 e os 25, trocou ali a direção, veio uma gerência de fora. Eu era um pouco insuportável, né? Mas era um cara que fazia, né? E ele também não soube lidar muito bem comigo, graças a Deus, né? E aí eu fui me cansando muito da Rodoplast, me cansando, me cansando, me cansando, e meu desejo de ter um negócio cada vez maior. Aí eu até fiz uma pós também ali na UX, na época também era super relevante tu ter uma pós. E eu digo, bom, agora tô pronto. Eu acho que eu terminei ela em 2017, por aí. Me formei em 2015, terminei ela em 2017. Aí eu comecei a sair um dia da Rodoplast, né? E ali nesse um dia, eu acho que foi 2018, eu já estava de saco cheio da empresa, né? Por querer mais. Por essas mudanças de direção, e é super normal, né? Super acontece isso também. E tava assim, bom, agora o que eu vou fazer? Vou montar um negócio. Me esperei muito no Fábio, pensei no negócio de consultoria. E aí comecei a chamar o Omar e digo, Omar, tô pensando em sair, coisa. Aí eu me lembro até que ele me deu uma cozinhada. E olha só, Anderson, que provação, né? Ele me cozinhou ali uns 2, 3 meses. E aí, quando eu fui sentar para conversar com ele, ele já esperava isso. Ele disse: Ó, tu tem certeza que tu vai querer sair agora? Porque assim, nós vamos trocar nossa gerência. E o cara que, quem sabe, tu mais não gostava vai sair também. Então, tu veja, né? Era assim tudo que eu precisava para ficar. Daí eu digo: Não, Mar, tô decidido, cara. Obrigado por tudo. Foi o meu aprendizado aqui, mas eu quero sair. Ele disse: Bom, então tá. Aí saí, né? Tu veja, eu poderia ter voltado atrás. Saí de lá, fiquei um mês fora da Rodoplast. Daí depois, no segundo, terceiro mês, consegui vender um serviço pro Omar de volta. Aí ele me contratou, tô lá até hoje. E aí sim, janeiro de 2019, eu comecei a empreender de fato, sendo o Matheus, né? Então era só eu. Eu comecei já dando consultoria, no meu primeiro mês já fechei um cliente, depois fechei a Rodoplast. Aí eu inventei um curso de metas, que era mais pro lado pessoal, dei esse curso já, tipo, no meu segundo mês, então eu sempre tive coragem, assim, e ousadia. E aí foi, 2019, final de 2019 já fiz minha primeira turma de imersão para gestão, então aí mergulhei total, só gestão mesmo. A gente já fez uma turma
era o Gestor 21 na época, muita gente fez também. Foi até final de 2022, eu acho, por aí, tendo essa turma. E aí, em janeiro de 2023, a Bruna, fevereiro de 2023, a Bruna entrou na minha vida. Logo depois que o marketing tinha entrado um pouco na minha vida, porque até então era só gestão, e aí eu fui aprender marketing, né, para mim usar para o meu negócio, porque eu comecei a estagnar minha venda. Sim. Eu vendi os cursos ali, vendi uma consultoria que outra, mas estava me faltando marketing. Aí eu fui aprender marketing em 2022 inteiro, e aí o universo conspira, conheci a Bruna em fevereiro de 2023, em março de 2023 a gente já montou esse produto de marketing, e como eu já tinha alguns clientes de gestão, a gente começou atendendo 3 clientes já em 2023. Encerramos o ano de 2023 com 12, eu acho. E trabalhando em casa, né? Sempre no mais com menos ali. Eu fazia evento, fazia isso, fazia aquilo. Era eu e minha funcionária, às vezes era minha mãe. Me ajudando em tudo ali. Fiz evento na casa do povo, minha mãe que ajudava. Eu tudo. me lembro dela sempre presente, né? Sempre presente. Aí entrou a Bruna, né? Daí eu montei com a Bruna esse produto de marketing. A gente chegou ali no finalzinho de 2023 com 12 clientes. E aí, bom, tá na hora, Bruno, vamos montar o escritório agora e vamos acelerar esse negócio aí. Aí montamos nessa nossa união, saiu a Molt Gestão e Marketing, depois eu conto o que é Molt. A gente montou o escritório mais ou menos em fevereiro, em março de 2024, inaugurou ali em junho. Então, de inauguração, a gente está com 1 ano e pouquinho de Molt, dá para se dizer, né? E hoje, então, o que tem aí de números? A gente está praticamente com 40 clientes no marketing. Eu acho que a gente, com certeza, já é a maior agência aí de marketing em Vacaria de número de clientes. Mais uns 10 sempre de consultoria. Então, ativamente, a gente roda 50 empresas todo mês. E estamos fazendo os nossos cursos, a nossa imersão de gestão, que daí o Gestor 21 virou o G48, né? E para contextualizar o dobrar de tamanho e chegar bem no agora, então, ano passado a gente cresceu 73%, tá? Do Matheus e Bruna, montamos a Molt, de um tombo para esse deu 73%, é um tombo legal, assim, por mais que a gente fosse pequeno, né? Claro. Aí eu fui num evento de cultura, e tinha que definir a missão da empresa, né? E eu tava muito com esse negócio já na minha cabeça de crescer 80, manter esses 80 nos próximos anos, enfim. Aí na missão ele disse, vamos definir a meta de médio prazo da tua empresa, de 3 a 5 anos. Aí eu comecei a fazer esse exercício, era um evento lá em São Paulo. Comecei a fazer o exercício e digo, cara, crescer 50% de tamanho todo ano nos próximos 5 anos fica meio feio. Eu digo, mercado a gente tem, tamanho a gente tem. Depois eu posso contar bem como se monta uma meta também, é uma pergunta interessante essa. Eu digo, cara, nós vamos dobrar de tamanho todo ano nos próximos 5 anos. Aí saiu essa nossa missão, finalzinho de 2024. A gente já começou o ano mirando ela. E aí, né, para entrar a história do Iron Man, a Bruna, no finalzinho do ano, na loucura, assim, eu digo, costumo dizer, sem ter muita noção, vamos fazer uma prova de triatlon. Eu digo, Bruna, não é bem assim, tem que nadar, você vai ter que ter uma bike, correr, não é bem assim. Não, vamos. Eu digo, tá, tu tá decidida, vamos. Aí eu costumo dizer que foi um pouco na loucura, assim, eu topei o desafio, só que o quê? Eu era um cara que pedalava de vez em quando, nunca levei muito a sério, tu sabe, mas eu pedalava, me virava. Sim. Corria uma vez por semana também há anos, mas eu não nadava. Então o desafio pesado era para mim, porque se eu cansasse na água eu não ia ter o que fazer, né? Eu ainda podia caminhar, enfim. Aí eu topei o desafio, a gente fez uma prova de triatlon em abril, posso contar isso depois também para vocês. E aí, terminada a prova do triatlon, eu digo, porra, olha tudo que eu me dediquei para nadar, cara. Saí dos 50 metros para os 750, tive que me dedicar. Aqui no CrossFit, falando assim no nível amador, eu meio já faço tudo, tô quase abaixo do profissional, já tô aqui andando de lado faz um tempo. Digo, bora fazer um Ironman, então. Aí saiu esse desafio, e quando veio o Ironman e já estava rodando a meta de dobrar a empresa de tamanho, eu digo, porra, por que não contar essa história, sendo que a maioria das pessoas ou foca numa coisa ou foca na outra. Nós vamos tentar focar nas duas, e aí a gente está contando isso, né? Depois dá para nós contar da nossa parceria também, mas esse ano o nosso desafio, o meu desafio, é o maior da minha vida com certeza, é dobrar a empresa de tamanho. Eu nunca fiz isso. E é fazer um Ironman 70.3 em outubro, que foi uma coisa que eu comecei aí em janeiro desse ano. Então, isso tudo, falei bastante, mas acho que contextualizei de forma até resumida, nos fez chegar aqui, é por isso que nós estamos aqui hoje. Não, cara, é uma história que
Uma coisa que eu noto muito em você, Matheus, e de repente eu não tenho isso, tá? Eu olho até como referência, essa vontade, né, de fazer a coisa acontecer, sabe? Tipo, não é que eu não tenha, mas de repente você tenha mais, sabe? Ah, tu tem bastante também, com Mas o que eu certeza. vejo, assim, a maneira como você encara os desafios, né? Da maneira que você contou, porque trabalhar em empresa familiar é uma aprovação. Você sempre tem que performar mais, né? De repente, depois, a chance de voltar num cargo, né, mais elitizado, digamos. Você, não, vou me desafiar. E aí você vem trazendo isso, né? Mas o que eu percebo, né, é tipo um brilho nos olhos, assim, um negócio tipo, eu vou pegar esse negócio e vou desdobrar ele, nem que para isso eu tenha que correr um Ironman, né? E aí, E tu sabe, isso eu vim construindo dentro de mim, tá? Daqui a pouco as pessoas podem olhar e pensar, ah, o Matheus tem uma força de vontade suprema, né? Sei lá, Deus deu esse dom aí pra ele. Todo mundo, né, tem inúmeros dons, enfim, mas assim, eu não tinha essa força de vontade, tá? Eu não era tão fazedor como eu sou, não era corajoso assim como eu sou, determinado desse jeito jamais. Mas você vai construindo isso dentro de você, degrau a degrau, sabe? E a cada desafio que tu vai vencendo, mais força você vai tendo. Por exemplo, cara, sabe um negócio que me deu muita convicção pra sair da Rodoplast? O CrossFit. cara, parece que você tá lendo minhas perguntas aqui, porque eu ia dizer qual é a relação, né, do esporte com essa alta performance, porque eu também vivi meu 2022 sabático lá, que eu praticamente não abri mão de tudo, continuei trabalhando, mas até confesso que dei uma reduzida na intensidade, eu não consegui equilibrar as duas coisas Manter. assim, sabe, de performar dos dois lados. Mas a nível pessoal, foi o melhor ano da minha vida. Para você ter uma ideia, eu cheguei nos 106 quilos fazendo Nossa. revelações. Né? Quando eu comecei a pedalar lá em 2017, eu estava com 106 quilos. Em 2022, eu cheguei em alguns momentos, preparação para a prova, 74. Lembro de um dia ter batido Porra. 72 e alguma coisa. Nossa, Né? muito bom. Mas você vê, são 30 quilos de diferença por causa do esporte. Foi o meu melhor ano pessoal. Nenhuma preocupação na cabeça. Eu sempre brinco, medo de morrer inexistente, né? E tu deu uma segurada na empresa daí, Anderson, assim, no teu foco profissional? É que não sei se é porque eu fiz muito daí, Com né? certeza. Eu acho que daí foi, né, E um é isso que a galera, extremismo, é né? isso que a galera tem que olhar também, né? Não pode ver a tua foto aqui e querer comparar, porque tu teve um filme de quanto tempo também se dedicando para ir para um aninho, É, entendeu? Segurar um pouco. mas o que eu quero dizer assim, ó, como que você equilibra isso, né? Porque eu sou, pelo menos assim, para mim, né, não funcionou muito bem trabalhar com uma alta performance, por exemplo, no meu esporte, que é o ciclismo, né, e conciliar isso com o trabalho. Óbvio que também eu não abandonei a empresa, né, mas eu, tipo, 5:30 da tarde eu saía da empresa para mim me dedicar ao treino. Então eu comia uma meia horinha. De manhã eu treinava, ia para academia comia mais uma meia horinha. Então a gente tem que falar a verdade de que, né, em algum momento eu estava ausente. Vai ter uma prova, de repente na sexta-feira de tarde já não vinha trabalhar. Então, mas eu vejo que isso refletiu, sabe? Não digo que nos trouxe prejuízo, mas a gente deixou de fazer algumas coisas porque o foco. E olha só como o papel do CEO, né, é importante no negócio, porque às Puxar o vezes se ele movimento. está levando a vida dele para outro lado, o negócio já fica em stand-by, todo mundo aproveita, né, esse momento de incerteza, ou não sei o que vai acontecer, e também se coloca nessa condição. Mas o ponto é, hoje são duas metas ousadas, né, para ti, é fazer o Ironman e dobrar de tamanho. E aí, esse equilíbrio, eu gostaria até de saber como que você faz isso para mim poder Tá. ter essa receita, sabe? Eu sempre estou me fazendo um questionamento se o meu treinamento não está atrapalhando nada na empresa.
tá? Seguido eu tô com isso na minha cabeça, realmente fica aquela pulga atrás da orelha, tá? Mas como é que eu tenho colocado isso em prática? Primeiro, pelas consultorias, pelos cursos, eu vejo muito empreendedor que cumpre horário, entendeu? Então ele fica lá, ele é o primeiro a chegar, às vezes o último a sair. Em alguns casos nem isso ele é, né? Mas ele não é produtivo, entendeu? Ele fica lá viajando na maionese às vezes, mexendo no celular, fazendo coisa que não agrega. Então, qual que é um ponto aqui que eu foco muito profissionalmente? É ser o máximo produtivo dentro da empresa. Tá botando energia aonde agrega, entendeu? Então, eu posso ficar lá, às vezes sair às 5h30, só que, cara, se eu fiquei lá da 1h30 às 4h30, eu preciso fazer o máximo de ser produtivo possível e botar energia aonde vai voltar. E é o que eu vejo a maioria das pessoas não fazendo. Passar lá o dia inteiro morno, entendeu? Então eu tento ser extremo no tempo que eu estou dentro da empresa. E sempre focando nas coisas que é mais importante. Esse seria o ponto 1. Aí o ponto 2, eu sou muito simples e prático. Então, assim, a gente está com essa meta. Obviamente, existem metas qualitativas dentro da empresa que a gente tem que ir melhorando elas. Mas, assim, se eu estou enquadrando a empresa, isso eu também falo para as pessoas. O que é fazer gestão, né, Anderson? É você planejar e realizar algo. Então, assim, se eu estou enquadrando a empresa dentro das metas que eu acredito que são as certas, eu estou cumprindo o meu dever também, entendeu? Então, óbvio, geralmente é minha rotina. Eu chego na empresa às 8, eu saio entre 5h30 e 6. Eu trabalho como alguém normal, Sim. sabe? Às vezes, se eu vou fazer uma prova, eu não estou aqui na sexta, né? Mas eu tento organizar tudo antes. Então, assim, eu estou fazendo quase a mesma rotina que uma pessoa normal, com algumas exceções, só que eu foco sempre em ser muito produtivo, botar energia onde dá ROI, onde dá retorno e simplificar. Então, assim, a minha produtividade ela é medida por meta. A nossa meta principal, onde a empresa toda olha, a Molt toda olha, o time todo sabe, é dobrar de tamanho. A gente quer fazer isso. E a gente bota energia para isso. Que nem mês agora que fechou. Foi nosso recorde de vendas, a gente bateu 99,6 da meta. Bateu. Foi um mês perfeito, eu não tenho que me auto-questionar. Então, assim, eu cumpri minha rotina. Não precisa ter uma dúvida de Isso. Entendeu? Eu cumpri minha rotina de treinos e entreguei o que eu precisava dentro da empresa, que foi o nosso recorde e foi 99,6% da meta. Aí, obviamente, indo para a parte dos treinos, então, eu comecei mais uma vez a entrar na mentoria, né? Bom, vou fazer um Ironman, não é mais brincadeira, não é uma prova pequena. Vou pegar um professor, né? Eu sigo uma planilha de treinos. Semana passada, por exemplo, foram 12 horas que ele tinha programado. Eu cumpri umas 11h40, mais ou menos. Eu treinei entre sábado e domingo, deu 5 horas de treino, foi o mais longo. Agora, né? 11 horas de treino semanal, a gente olha e diz assim, nem é tanto, né? É só... 2 por dia. Mas é 2 horas por dia, né? Quase 2 horas por dia. Por exemplo, hoje daí, né? Algumas vezes eu tenho treino 2 vezes por dia. E nunca é menos de 1 hora, né? Então, por exemplo, eu me acordei às 6 para estar em cima da bike, no rolo, às 6h20. Então, eu pedalei das 6h20 às 7h20. Aí, geralmente, a Bruna já me espera com o café, eu tomo um café correndo, 8 e pouquinho eu tô na empresa, entendeu? Na pilha daí, na né? pilha, com a endorfina é isso aí, passando sabe? ainda. É isso aí. Essa é a parte boa, né? Do treino, Total. porque depois do almoço, geralmente dá aquela badzinha, porque daí você come, teu organismo dá uma relaxada. Não sei se acontece isso contigo, mas comigo. Dá. Daí você acordou cedo, fez teu treino e tal, né? Depois dá uma. Eu sofria com isso, sabe? Mas aí o que eu vejo? A minha mãe estava muito preocupada com essa troca. E no começo eu dizia para ela, mãe, eu tô me sentindo mais máquina ainda. Treinando mais, fazendo mais, entregando mais. Então é aquilo que eu já falei antes, você vai construindo isso dentro de você. Aí, por exemplo, eu encerro hoje o dia 5h30, 6 da tarde, eu tenho que nadar. A minha treino de natação é sempre 1 hora. Só que é 1 hora nadando, 50 minutos nadando. Então envolve ali mais 20, 40, 30 minutos de logística. Então, tipo, realmente, eu tenho encerrado os meus dias, eu chego em casa 7h30, 8 da noite. Aí tem que comer, às vezes dá tempo de parar um pouco no sofá, tentar ir deitar às 10 dormir, né? Pra ir dormir. Só que assim, cara, é uma frase que uma vez eu falei, né? Quando a gente morrer, a gente vai ter tempo para descansar. Né? Deus nos livre que isso demore bastante. Então a gente tem que curtir a vida, porque a vida é um período ali que você vai viver, né? Então eu aproveito sim, literalmente o meu dia todo, mas foco nisso, Anderson, em ser produtivo dentro da empresa. E assim, ó, por exemplo, eu tô seguindo a planilha, né? Se eu seguir a planilha, eu vou fazer tudo certo no Ironman. Inclusive, eu já passei da vontade de completar. Eu quero um certo tempo ainda.
Veja, é a desacomodação que tem sempre dentro de mim, a ambição. E a empresa, cara, já passou 7 meses, eu te diria que nós estamos ali 99%, falta só 5, entendeu? Então agora não dá mais para entregar e tem que fazer esse negócio acontecer. Só que, cara, é uma loucura, eu não sei, a Bruna às vezes pensa, não sei como é que tem tanta energia. É construindo dentro de mim, assim. Como eu te falei, você usou a palavra revelações, eu também não tenho problema nenhum, até porque a gente gosta de jogar limpo. Eu admiro, entende? Porque como eu já vivi isso também, né, de treinar, e acho que a palavra, né, que resume isso é disciplina, né? Porque se você não conseguir organizar e principalmente em vacaria, né, que você olha para fora, o tempo é sempre feio, Sozinho. sozinho, estrada ruim para pedalar, né? Pouca infraestrutura para nadar também, né? Só tem acho que uma ou duas opções, Sim. né? Então, se você não tiver isso, né, muito E a essa agenda, né, vontade, né, Anderson? essa organização também, como você, Isso. tipo, é praticamente impossível. E de repente eu acho que seja isso, né, que faça você, digamos assim, ganhar a prova dentro daquilo que você projetou, né? Porque querendo ou não, é Floripa que você vai correr o Ironman. Floripa. As condições podem não estar boas lá, mas o não estar boas lá é pedalar com 22 graus, né? Sem vento. Não, se prepara que vento lá, você vai Mas aqui sofrer. tem vento, esse dia eu sofri sábado. Não, aqui, agora, essa época, eu nem tô, você me perguntou se eu tava pedalando, nem subi em cima da bike ainda, porque e de repente a gente fica, né? E isso serve, né? Eu mesmo, uma auto-resposta, né? Daquilo que eu tô te perguntando, né? É sofrer mesmo, né? É ir pra diversidade, criar casca, Criar a casa. porque... E aí tu normaliza isso, entendeu? Sim, sim. Vai ficando normal. Eu me lembro da época que eu treinei, que a gente... E o ciclismo, né? Ele cobra um preço um pouquinho maior, né? Porque se você for fazer uma base, um treinamento bem feito e for para performance, para correr uma prova, nós estamos falando no período de base aí, 25, 30 atletas profissionais estão falando aí de 50 horas semanais. O ciclismo é muito acúmulo de horas, né? É que a dinâmica do ciclismo é você criar Volume. você cria vasos capilares, capilarização vascularização é a palavra certa, tá? Ou seja, você tem que andar bastante em baixa intensidade para criar novos vasos sanguíneos, entende? Para o sangue chegar melhor nos teus músculos, e aí quando você for concluir, é uma prova de endurance, né? Então Sim. você tem resistência, você usa o oxigênio chega mais facilmente. Basicamente essa é a dinâmica do ciclismo. Então por que existe volume de treino, né? Todo mundo acha que tem que ir lá subir o morro se matando. Você vai usar ácido lático, não vai usar oxigênio, né, puro. E isso vai te queimar as pernas, né? Você tem 5 minutos dessa reserva para ter uma ideia. Então o ciclismo ele cobra um preço um pouquinho maior. Alto. Além, né, de ser um esporte totalmente outdoor, né? Você falou que você vai pro rolo, parabéns mais ainda, né? Porque rolo pra mim é um... Sabe quanto tempo de rolo eu fiz domingo que tava chovendo? Eu me superei 2 horas e meia. Meu Deus do céu. Meu recorde era 1 hora. Não, o cara que faz 2 horas e meia de rolo tá... Tem problema, né? Não, tá com todos os pecados pagos já, Pago. né? Pra mim, fazer rolo é que nem ajoelhar no milho, sabe? Eu ruim. sou um cara que... E olha que eu tenho um rolo bem bom, viu? Mas mesmo cascudo. assim, cara, você fica 2 horas parado ali olhando pro nada, né? Então, e aí, cara, eu acho que a palavra que além de tantas outras que me vem na cabeça agora, né? Mas essa disciplina eu acho que é importante. E aí, trazendo isso para o ambiente, né, de negócios. Porque para fazer uma empresa dobrar em tamanho, e que saudade do tempo, né? Que bom que o mercado te possibilita isso. O nosso mercado, eu também sempre fui um cara de dobrar de tamanho, né? E aí a gente chega aí hoje num momento já não tão... Né, a gente não consegue fazer isso porque você vai conectando as pessoas, vai colocando internet nas residências e não se constrói residência na velocidade que se constrói rede, né? E aí o mercado também teve, há uns anos atrás, uma abertura por parte da Anatel
de permitir que pequenas operadoras, né, se instalem sem ter muito protocolo, sem ter uma legislação tão ferrenha, né, que nem foi para nós lá no passado. E aí, obviamente, pouca casa, mercado já está ali naquele tamanho, né? E aí começa muita oferta. E aí tu já sabe o que acontece, né? Sim, a tua limitação foi o próprio mercado, né? O próprio mercado. Que veio do tipo, já no teu caso, né? Pelo que eu tô vendo, se você tá conseguindo tá aí no 99,6, né? Sinal, né, de que vocês estão fazendo um bom trabalho, que são ousados, né, tem um time de vendas agressivo, né, para chegar nesse... Mas também tem um mercado que está te oportunizando, né? Deixa eu contar um pouco assim para as pessoas que às vezes tem gente que não tem meta, isso é um absurdo, tá? É um absurdo. Você tá perdendo tempo de vida não ter uma meta, tá? Por que a minha logística e a minha disciplina são fortes? Porque eu tenho as duas metas claras, fazer o Ironman e dobrar a empresa de tamanho. Isso puxa o resto, né? Então, assim, como que eu defini esse número de dobrar de tamanho? Primeira coisa que você tem que olhar é para dentro e qual é a energia que você está disposto a botar nisso. Então, obviamente, para mim fazer a empresa dobrar de tamanho, eu tenho que estar trabalhando ali no meu 9 e 10, né? Tô disposto a entregar isso? Tô, ok. Então você vai para o segundo estágio. Qual que é o tamanho da oportunidade de mercado que você tem, entendeu? O mercado ele vai contextualizar muito o tamanho, a chance que você tem de bater a meta ou não. Ele pode facilitar ou dificultar. Então vamos lá. O que eu pensei? Vacaria tem 6 mil CNPJ, cara. É bastante, entendeu? né? Vamos dividir que isso por 2 ou por 3 que sejam, por exemplo, Reais, né? oportunos, reais, que existem, são quentes, 2 né? mil CNPJ, cara. Aí eu olhei, pensei, bom, a galera que faz isso, vamos supor, que faz a parte de gestão quase nem tem, né? É um cara que outro, que muitas vezes é só consultoria, a gente tem toda a parte de cursos forte. E na parte de marketing, tem uma galera aí há um tempo, meio andando de lado também. E às vezes eu olho para o escritório de contabilidade, que eu sei que não são tão vendedor ativo, e os caras estão lá com 150 clientes. Eu digo, não, se eles têm, eu tenho que ter também, né? Sabendo de marketing, sabendo de venda. Agora a gente estruturou um comercial super robusto aí, que está há pouco tempo, mas já está dando muito resultado. Então eu digo, cara, dá para dobrar de tamanho todo ano, entendeu? E aí, óbvio, né, Anderson, vou te largar uma pulga atrás da orelha, né? Mas além disso, a gente foi pensando na nossa esteira de produtos daí, entendeu? E a gente vem qualificando essa esteira de produtos, que é o quê? É o que a gente tem a oferecer para o cliente. Certo. Então, eu já tinha essa imersão, por exemplo, que era basicamente só para o empreendedor ou para um gerente. Agora a gente criou alguns cursos para o time, né, que é um curso de vendas, um curso de marketing. A gente vem melhorando o nosso produto de marketing, que às vezes é a porta de entrada, para ele vir e aprender gestão depois com a gente. Então, tipo, a gente está estruturando a nossa esteira de produtos, mas assim, não está diluindo ela, não está jogando para o ar. Tá tendo poucos e bons produtos. Para quê? Para que a gente consiga botar energia neles, sabe? É fazer o básico, ali arroz com feijão bem feito, mas assim, constante, sabe? Sim, você traz o cliente para dentro do teu negócio e depois você vai qualificando ele. Isso. Conforme ele for... Ele vai ficando ali, então... ficando mais parceiro, ele vai tendo mais opções dentro Isso, do ele negócio. bota o pezinho, depois ele bota a perna, entendeu? Que é o natural. Então, assim, eu enxerguei aí a oportunidade de dobrar de tamanho. E assim, eu sabia que na cartucheira de ferramenta eu tinha muita coisa para usar ainda, entendeu? Entendi. Então eu digo, cara, dá para sair essa meta. E é o que está acontecendo. Quando você fala dobrar de tamanho, você fala faturamento, né? Isso. Eu sou o cara que mais fala em lucro, né? Mas nesse caso aí, eu tenho a obrigação de cumprir aquilo que eu falo. Então, assim, a gestão de custos eu garanto. E eu projetei uma meta de vendas porque fica fácil para todo mundo. E, cara, a gente está no momento de crescer agora, né? Eu gosto de usar o exemplo da XP. A XP uma vez tinha a meta do trilhômetro, que nada mais é do que vender investimento. Batida a meta, não se fala mais nisso. Agora só se fala em margem e coisa. Então, o que a gente está buscando fazer? Crescer fortemente, dobrar de tamanho todo ano. Esses dias eu li um dado, tá? As empresas, na média, crescem 1 e pouco por cento ao ano, né? Nós vamos crescer quase 100 vezes isso. Só que como eu tenho essa gestão boa, a gente quer crescer com margem, né? Cresce com caixa próprio, cresce fazendo caixa, entendeu? Eu tenho muito forte lá um pilar da nossa cultura é o mais com menos, né? A gente quer fazer mais com menos. Então, peraí, o que a gente pode fazer mais aqui sem gastar, gastando pouco, entregando, entendeu? Então, todas essas coisas nos fazem crescer muito
sem gastar o que a maioria gasta. Então a gente cresce tudo isso dando lucro e gerando caixa. E sempre, Anderson, tendo a disciplina, que aí bate mais uma vez, de focar naquilo que está no nosso domínio, cara. Porque eu canso de sentar com um cliente meu, vamos pensar em alguma coisa para fazer, para vender mais, aí vem 5 ideias que nenhuma depende 100% dele, sabe? Porra, dificulta tudo, entendeu? Então a gente fica lá brutalmente pensando naquilo que está sob nossa responsabilidade, né? As meninas lá do time de vendas, a gente nunca culpa o cliente. Tá impregnado isso na nossa cultura. O que que a gente fez que o cara não entendeu essa nossa oferta aqui? Entendeu? Não é ele que é burro, é nós que não sabemos vender, sabe? Já traz isso para dentro. Então, é essa autorresponsabilidade, essa disciplina que ajuda a gente ter a gente tá fazendo esse resultado, sabe, Anderson? Porque assim, não é certo que vai acontecer, dá uma trabalheira do cão, é difícil. Tem dias que eu não sei como é que a Bruna me aguenta, entendeu? Porque tu tá ali, aqueles altos e baixos de empreender, né? Mas tá indo, ela acha que eu sou um pouco paranoico, assim, essa sempre autocobrança, tá fazendo mais, sempre achar que tá fazendo pouco, mas eu dou graças a Deus e tá assim, né? Acho que é o momento de tá assim. Só que, cara, a gente sempre fica tentando trazer para nós e fica mais fácil as coisas daí, né? É, cara, assim, ó, como eu te falei, eu passei por isso, tá? Eu acho que é um momento bom. Que nem eu falei, eu admiro a tua disciplina de fazer isso, Mas que né? com certeza tu já teve, né? Olha tudo que tu nos mostrou Sim, aqui sim, hoje, sim. né? Mas assim, ó, eu tenho algumas coisas também que eu quero pontuar, que eu vivi isso, tá? De repente possa até contribuir. Ah, primeiro, você já falou de cultura, né? Quando você está nesse modelo de alta performance, com metas ousadas, você acaba tendo um time, né, de certa forma, sobrecarregado, digamos assim, ou com bastante coisa para fazer, ou com bastante preocupação na cabeça. Esse é um ponto que eu percebo, né? E Com certeza, eu percebo isso. Eu ouvi essa palavra essa semana de uma pessoa que trabalha com a gente aí no sobrecarregado. o time. E aí isso tem um impacto também na cultura, né? Porque você precisa ter esse teu time, né? Com essa meta clara na cabeça deles. E mais que isso, eles precisam estar vivendo ela, né? Visto que Total. o CEO da empresa chega lá pilhado, né? Endorfinado. Então eu gostaria de saber assim, como que você desenrola, né, essa questão com o teu time e qual é o tipo de approach que você tem com eles e que tipo de conversa vocês têm Mas, para não piorar a tua cultura, né? A gente sempre fala que toda empresa tem uma cultura, né? De repente não está escrita, mas o cara é louco, o cara é gente boa, o cara é acelerado ou muda de ideia, sempre tem, legal. né? E existe um outro ponto que eu também já vivi, que não é um burnout, mas infelizmente ninguém consegue se manter, né, forever nessa pegada, né? Então, a pergunta é esse equilíbrio, né? Que eu acredito que eu vivi isso durante um ano, foi muito legal, mas eu tive que retrair, né? Como que você está prevendo aí? Isso vai ser esse ano e no próximo ano você vai de repente olhar para a cultura, ver o que traz de resíduo, se é bom, se é ruim, e também a mente, né? Porque viver em alta performance full time é difícil. Sim, Então, como que tu tá encarando isso, assim, em tá. linhas gerais? Eu vou responder isso, depois eu falo um pouquinho do que a gente vive hoje lá com o time. Mas assim, ó, eu defini essa meta para os próximos 5 anos, dobrar todo ano, mas eu falo para todo mundo que eu tô vivendo esse ano, entendeu? O que a gente vai fazer para dobrar no próximo, eu vou ver depois. Para te ter uma Para não ideia, sofrer, né? para não sofrer. Para te ter uma ideia, eu tinha planejado a nossa meta e eu planejei o primeiro semestre, Anderson. Nem fechei o ano todo, cara, de planejamento. Por quê? Porque eu sabia que eu tava implementando várias coisas, entendeu? Então eu nem botei muita energia no segundo semestre. Fui deixar para fazer o segundo semestre ali no quando eu tava encerrando o semestre, para daí Claro. recalcular as metas e acertar tudo e mandar ver. Então assim, tô pensando nesse ano. Ah, por quanto tempo eu penso em fazer isso? São fases, né? E eu sei que as coisas
são a médio e longo prazo. Então, assim, eu tô pronto para viver isso mais um bom tempo. Por quê? Porque eu sei que se eu não viver isso agora, lá na frente a conta é 1000 vezes pior, Sim, cara. sim, sim, sim. Entendeu? Então é difícil agora, vai ser muito. O fácil agora vai tornar minha vida 100 vezes mais difícil depois. Então eu encaro isso muito como uma fase de acelerar. Só que tem um porém aqui, sabe? Eu desfruto a vida. Não sei se as pessoas pensam. Eu faço 3 coisas na vida: ou eu trabalho, ou eu treino, ou às vezes eu me divirto. Entendeu? Obviamente, o se divertir é pouco. Mas, cara, tipo agora, a gente vai semana que vem fazer uma prova domingo lá em Penha. O que vai acontecer? Nós já vamos na quinta-feira. Claro, já fica um dia Aí, lá, né? obviamente, eu já vou treinar lá um pouco antes com a assessoria, lá com o Couto e coisa, né? Mas vai ser muito dedicado a treino. Mas, cara, eu vou ter um tempo ali com a Bruna, se ela quiser passear, não sei o quê. Jantar, curtir, né? Isso. Então, o que eu encaro essa minha rotina, eu não vejo ela como um peso, entendeu? Tem gente que me fala, uma outra tia minha muito querida, tia Luísa. Ai, Matheus, mas tu tem muita força de vontade para fazer todos esses treinos aí, né? Eu cá comigo e digo, mas nem é força, eu nem vejo como Nem isso. tô sofrendo, né? Nem tô sofrendo, entendeu? Então, eu acho que é super importante você se entregar ao máximo, porque o fácil hoje vai tornar tuas coisas muito mais difíceis amanhã, e entender que isso faz parte, entendeu? Eu não me vitimizo em nada com isso. Eu encaro que isso faz parte e, sinceramente, graças a Deus, hoje não vejo minha vida do outro jeito. Entendi. Não, é legal. E com relação ao time, assim, como que a galera tá. Eles, obviamente, que para estar dentro do negócio que vai dobrar de tamanho, tem que primeiro aceitar e entender essa meta claramente, né? E como que eles reagem, assim, né, com tudo isso? Deve ser uma loucura, né? Eu falo porque a gente já viveu isso, né? Mas infelizmente a gente está em outros projetos, não digo que a gente também não tenha, né, toda a nossa dinâmica aqui dentro da Cyber, mas a gente já não vive mais esse momento tão Tão frenético, hardcore, tão, assim. tão frenético, né? A gente está Tá. num momento mais de a marca está aqui, a gente está melhorando o nosso produto, É outro time de é outro negócio, time né? de negócio. Aquilo que você falou, parece que eu vejo a conversa minha do Darlan, que tá ali, que é nosso agente comercial, né? A culpa é nossa, né? Se um cliente cancela, a gente quer saber a todo custo por quê, né? Onde foi que nós erramos, porque, É. veja bem, tu tem uma estrutura, tu tem um time, a gente está trabalhando agora, né, fortemente um trabalho de cultura, né, para mapear e melhorar. Uh, por que o cliente cancela? Né? E a gente quer encontrar essa resposta porque a gente está dando o nosso máximo aqui dentro, né? Trabalhando, pensando em relacionamento para que isso não aconteça. E mesmo assim, quando eu tenho cancelamento, putz, eu estou perdendo, né? E eu estou perdendo para mim mesmo. Então, É. aquilo que você falou, não é culpa do cliente, é culpa nossa, né? Culpa nossa. Cara, o que eu vejo assim de cultura e de pessoas lá dentro, assim, e manter elas ativas e viver nesse ritmo, né? Primeira coisa, o movimento começa no empreendedor, sabe? Tu tem que viver isso, arrisca, a pleno e ser o exemplo. Ah, meu time não se engaja com as minhas metas. Dá uma olhada o quanto tu tá se engajando com elas. Então, assim, eu vivo elas fortemente, tá? E você tem que ser o exemplo. Então, isso já arrasta um pouquinho o time. Segundo ponto, a meta tá lá clara. Todo mundo sabe quando a gente quer vender todo mês, tá? Então a empresa inteira sabe qual que é a nossa meta, tá lá no quadro, a gente vai acompanhando, baixando, vendo quanto ajusta, eles vão vivendo isso. Outro ponto, tá? Eles ganham bônus por isso. Então, por exemplo, agora no primeiro semestre, a gente atingiu 98% da meta. A gente combinou na nossa meritocracia no começo do ano que de 80 a 99,9% da meta todo mundo ia ganhar meio salário. O que aconteceu? A gente pagou, fez uma janta bem especial, foi lá em casa até, e pagou meio salário para todo mundo. Então, assim, eles tinham a meta e eles tinham uma recompensa atrelada a isso, sabe? Isso aí todo negócio tem que ter. Quanto mais você conseguir trazer um variável dentro da tua empresa, é 50% do problema resolvido, entendeu? Se tu dá uma meta clara para o time e um variável claro, você resolve 50% dos problemas. Os outros vão ser daí sim, de fato, tu dá o exemplo, a gente faz reunião lá basicamente toda semana, a gente tá pecando um pouco nessa parte
de trazer um tema, de debater disso, daquilo, às vezes não dá tempo. Mas às vezes, eu acho que às vezes no próprio bate-papo ali você já está agregando, ensinando, trazendo coisas novas, ouvindo bastante. Eu prego muito uma cultura de ser franco e de não ter melindre. Então eu sei que é anti-psicologia isso, mas às vezes eu gosto de falar tendo mais gente vendo, entendeu? E eu boto a minha pele lá também. Às vezes eu sigo e tô dizendo, gente, ó, se alguma coisa eu tô fazendo não tá alinhado com o que eu tô falando, vocês podem me cobrar. E já me cobraram, entendeu? Eu adorei, inclusive. E era verdade. Então é isso, você tem que estar perto, você tem que normalizar, daí mais uma vez, engolir alguns sapos, saber que às vezes todo mundo não vai entregar como você quer, só que, cara, às vezes eles estão entregando e fazendo a coisa acontecer muito mais do que você Sim, espera também, sim. né? Então, a gente tá com um time lá, e eu estou muito feliz que as pessoas que a gente tá lá, tem lá. A gente é super chato para contratar. A gente não contrata assim qualquer pessoa, sabe? A gente seleciona bem, são pessoas que a gente quer ter por perto, que a gente gosta, né? Que a gente acredita. E aí sim, tipo, pau na máquina, sabe? Porque quanto mais você for construindo essa proximidade deles, você tem que ser legal, tem, mas tem que ser exigente tanto quanto. Não pode só cobrar também. E, cara, quanto mais próximo você é, mais você consegue ser. E você precisa normalizar que sim, tem coisas que você vai ter que repetir todo dia. Tem coisas que eles não vão enxergar o que você está enxergando. E é super normal isso, então normaliza, ajusta lá, cobra e vai, entendeu? Esse mês agora de agosto, Anderson, a gente acabou de criar 2 metas novas só para o time do marketing. Que é um time que está lá produzindo conteúdo, por exemplo, né? Não tem nada a ver com vendas. Eu sentei com eles e falei assim, ó, gente, vocês têm uma meta aqui para medir produtividade e tal meta aqui para qualificar o controle. Se vocês baterem, vocês vão ganhar todo mês, daí mais tanto, entendeu? Aí não é só a mensal, não é só o semestral. Então, estaria atrelado, meta clara para eles, bônus. E, cara, a gente tenta cuidar deles lá O, sempre. o time tem um norte, né? Quando você tem uma meta, você sabe que você tem que chegar naquele. E nós tava tendo um probleminha com esse assunto aí, e cara, claro, a gente recém implantou, recém começou agora agosto, mas parece que foi como tirar com a mão. Resolveu. A meta em número não é assim, ah, Anderson, teu trabalho tem que ser bom, eu vou te pagar. Bom caralho, entendeu? Tem que ser um número, ó, teu trabalho tem que ser X. Se você atingir isso, eu te dou tanto. Beleza, beleza, fechou. E isso já vai resolver meio caminho, sabe? E a gente tem vivido isso lá, tem resolvido sim. E no mais, a parte qualitativa, intangível, daí, digamos, é você normalizar, saber que tem que estar em cima, tem que estar pedindo, cobrando, ouvindo, pedindo opinião. Quantas pessoas são hoje lá? Cara, a gente saiu aí de uma pessoa, sei lá, ano passado, pra 7, mas eu e a Bruna 9. Caramba, cara. É, a gente tá Nossa, lá, cresceu mesmo, né? cresceu mesmo. E agora, o que que eu tenho na minha cabeça aqui para esse segundo semestre? Acho que cabe aí mais 1, 2 pessoas até fechar o ano. A gente quer chegar em 50 e poucas empresas de marketing. Se não me engano, são 52 que a gente quer fechar. Então, assim, cabe ainda mais 1, 2. E quando você fala marketing, até para, né, quando nos assistirem entender esse trabalho, porque é amplo, né, o tema, Muito. mas dentro dessa área de marketing, qual é o serviço? É, é o marketing completo? Tipo, Tá. vamos lá, vamos projetar a marca, vamos trabalhar brand, depois vamos. Ou é só a parte de anúncio, venda? Qual é a especialidade? Tá, vamos lá. O que que eu acredito hoje, tá? Que o melhor custo-benefício para se fazer marketing hoje é na rede social. É onde você vai gastar menos para atingir mais pessoas, é a melhor forma de você materializar o teu produto. Então, uma coisa é ouvir um anúncio da Cyber na rádio. Outra coisa é ouvir um vídeo teu, dono da empresa, explicando porque a tua internet é melhor, entendeu? Então, eu acredito hoje, eu tenho 100% de certeza que a melhor forma de fazer marketing é na rede social. Então, o nosso trabalho, ele gira 80% na rede social do cliente, tá? Então a gente faz gerenciamento de rede social dessas 40 empresas. Uhum. E o que que a gente tenta mesclar, Anderson? A gente produzindo conteúdo, então, para essas empresas. A gente gosta de trazer o off um pouquinho junto. Então, o cliente quer fazer um evento, a gente ajuda com as coisas do off ali que precisam para esse evento, contribui para o evento, contribui para a promessa, mas basicamente 80% do nosso trabalho está ali na rede social. Então, a gente produz um volume de conteúdo para a rede social.
alguma coisa focada em branding, outro pé também em venda e performance, um pouquinho de tráfego ali, ainda mais que os negócios são locais, então é um tráfego simples. E basicamente é isso, é estar aumentando o nível de consciência, gerando desejo, resolvendo as dores do cliente, basicamente através da rede social. Perfeito. Então é isso que a gente faz. A gente tem um curso de marketing lá também, que a gente ensina as pessoas a fazer marketing e que inclusive complementa muito o trabalho que a gente faz. Porque assim, a pessoa chega lá na empresa e nos entrega o marketing. Quanto mais ela contribuir e nos puxar, mais Claro, resultado vai ela dar. tá vivendo o negócio, né? Isso Pode dar aí. ideia e tudo mais. Isso aí, então, a gente gosta muito dessa construção a quatro mãos e quando eu falo, então, em marketing, é isso. A gente tem lá 40 empresas ativas onde a gente administra principalmente a rede social. Só que como a gente tem um grupo e a gente é muito over-delivery, né, entregar mais, a gente... Cara, o cara precisou do negócio, quer fazer uma oferta, tá vendendo pouco, a gente vai lá, troca ideia, conversa, ajuda o cara a criar promoções, eventos, o próprio formato na rede social, a gente com certeza inovou isso aqui em Vacaria, que em vez de simplesmente fazer post, a gente vai no negócio do cara captar com ele, entendeu? Então, a gente tá aí quase todo mês dentro dessas 40 empresas, indo captar, botando o dono falar. Eu me lembro que um tempo atrás a gente tinha que insistir muito para o empreendedor aparecer, hoje eles já Eles normalizaram já isso. tá mais solto, né? Isso. Tá. Então a gente, além de fazer a rede social, a gente mudou esse formato, que é ir lá na empresa, tá tentando fazer um conteúdo de dentro, de uma forma bem orgânica, mostrando a estrutura do cara, contando a história dele. Hoje a gente tem aqui, nós temos um time de marketing, né? Inclusive estamos na sala deles hoje. E o que acontece? Eu percebo que, né, o negócio já foi muito bom na época que tu simplesmente colocava tráfego pago lá e botava um bannerzinho e as pessoas compravam por aquilo quando era mato ainda, né? Isso aí. Hoje já está muito mais difícil e a gente acaba até no nosso mercado, Matheus, principalmente a parte do orgânico, ela tá convertendo um pouco mais, não digo convertendo, né, Tobias, mas trazendo mais engajamento, mais proximidade, sabe? Porque, como você bem falou, a cara do dono ainda, né? Ele que está lá vivendo, de repente tem uma palavra que ele fala num vídeo que ele falou para o cliente e isso ativa, né? Então, eu vejo que está trazendo um pouco mais de resultado. Consequentemente, né? Muito mais trabalho para quem está lá, como vocês, operando isso por trás. Até porque, para você criar os textos e tal, você tem que meio que entrar dentro da empresa do cliente e ter essa Total. proximidade. E aí, esse trabalho aí, então, é você, Matheus, que vai nos clientes e faz isso, ou está só sob a tua liderança? Como que você faz esse relacionamento com os caras para poder levar esse... Para complementar aqui primeiro que tu falou e até já dar uma dica, assim, sabe? Importante, claro. Importantíssima. O marketing, eu diria hoje em dia que ele faz meio funil de vendas, entendeu? Ele atrai, gera o desejo e larga alguém para um vendedor chegar e converter, sabe? Então, se tu espera que o teu marketing vá fazer sozinho do começo ao fim, cara, eu gosto de dar o exemplo. Pega a Virgínia lá, ela faz uma live, abre um carrinho, vende um monte, né? Ela, com a energia dela, ela gera venda só através do marketing, basicamente. Como poucas pessoas têm esse poder de influência, a gente precisa estar trazendo mais coisas junto. Então a rede social, ela vai ser essa pessoa que, tipo, o primeiro que eu vou chamar é o Anderson. A primeira pessoa que me lembrei dele, peraí. Aí precisa vir esse vendedor e fazer essa venda acontecer de fato, sabe? E isso que tu falou do orgânico, só performance, só tráfego, você tende a nem vender. Ou ser muito caro para Então, o isso. custo de aquisição de cliente é altíssimo, né? Altíssimo, porque o teu orgânico vai aquecendo aquele cara para ele comprar de você. Para te ter uma ideia, eu rodo um anúncio lá na empresa para o produto de gestão e ele tá rodando pro Brasil todo, tá? Porque a gente tem produto online para vender. A gente converteu a pessoa aqui de Vacaria. A pessoa era um público quente meu, que a gente chama, me conhecia, mas ela não me chamou no Whats. Aí ela caiu um anúncio, ela foi lá e comprou. A gente fez reunião, tudo aí, seguiu o nosso processo comercial lá e vendeu. Então é essa mescla aí. Para contar como funciona o nosso produto, obviamente, graças a Deus, não posso eu sei fazer tudo, né? Então tem um time aí mais do que rodando todo esse produto. A gente já está com uma metodologia bem estruturada, mas é o quê?
Alguns clientes eu que fecho, alguns já é o time comercial que está fechando. Isso me deixa cada vez mais feliz. Mas aí sim, nesse onboard do cliente, eu e a Bruna se envolvemos muito em sentar com ele, conversar. A gente tem um formulário, uma metodologia nossa para ouvir a Entendi. ótica do cliente, né? Saber como tu fala do teu cliente, entendeu? Então a gente foca mais em entender do teu cliente, com a tua linguagem, para daí sim falar da cyber, mas antes de falar da cyber, falar do cliente, Exato. né? E aí sim, montada essa estrutura de conteúdo, né? Tipo, então assim, é isso aqui que a cyber, a identidade da cyber, a dor do cliente, o desejo do cliente, né? Montada essa estrutura, aí sim a gente vai começando a passar isso para o time. Então acontece uma primeira produção e captação, onde a gente vai na empresa, tenta fazer um negócio bem institucional, e aí sim, isso tudo, né? Essa captação aí do texto, da tua identidade, ela vai para o vídeo, ela vai para a foto, ela vai para o post, entendeu? E aí sim o time lá faz tudo isso aí andar e administra todas essas contas. E aí a gente tá direto em contato com o cliente, né? Tem grupo com ele, fica conversando, é contato direto. E Basicamente um outro assim. produto que você falou ali da parte de gestão, né? Ah, quando você fala de gestão, é da mesma maneira que faz o marketing, faz a gestão. Ir lá buscar indicador, ver produto. Na parte de gestão é o quê? A minha principal promessa é aumentar o lucro da empresa, tá? A gente costuma dizer que a gente dobra o lucro da empresa. Ah, Matheus, você vai vir aqui na Cyber e vai dobrar o meu lucro? Provavelmente não, porque já é uma empresa bem tocada, tem anos. Mas, cara, daqui a pouco eu te ajudo a sugar aí Sim, 15, 20, 30% a mais, o que é ótimo, né? perfeito. Só que agora tu pega aquela empresa que tá no 0 a 0 e o cara começa a lucrar 10 mil. Eu multipliquei por 900 o lucro dele. Então, o 100% a mais ou dobrar de lucro é uma boa promessa, né? Tá na média ali. Então, a principal entrega da gestão nossa é dobrar o lucro da empresa. Como que a gente faz isso? Desde 2019, então, eu fui desenvolvendo esse método. Eu já tive dentro de todos os nichos. Comércio de gás, pet, marmoraria, fábrica de móveis, pomar de maçã, todos assim. E fui desenvolvendo um método de gestão, muito focado em ser simples e prático, que o empreendedor consiga aplicar, sabe, Anderson? Porque às vezes, tipo a contabilidade, algum DRE, alguma coisa assim, é muita coisa complexa e o cara não consegue aplicar, né? Então eu fui simplificando isso para ele, e fui montando um passo a passo, né? Desde lá de 2019, estando dentro de todos esses negócios. E aí, basicamente, então, para a gente dobrar o lucro da empresa, o lucro do negócio é consequência do que acontece antes, né? Então, a gente chegou aí, são entre 6 e 10 passos que eu aplico, que eu ensino a pessoa a fazer, e começa no financeiro, fazendo uma gestão financeira muito forte. A gente faz uma gestão financeira por caixa, não por competência, que é Perfeito. diferente da contabilidade. Uhum. Então, muitas vezes já é uma forma nova do cara analisar o negócio dele, né? Então, eu vou ensinar como fazer. Se for no curso, eu entrego as planilhas. Se for na consultoria, eu boto a mão na massa junto, né? Bem um passo a passo. Então, bom, a gente entende a estrutura do cara. Ah, hoje o negócio dele lucra tanto que eu chego em empresa com 20, 30 anos que o cara não sabe o lucro dele até hoje. Super normal, mas é um absurdo, né? Que é a melhor forma de tu medir o que tu tá se dedicando. Então, em 30 dias comigo, ou aplicando o meu método, ele vai descobrir exatamente o lucro dele, quanto ele vende, quanto ele recebe, e aí a estrutura de custos eu divido em custo variável e custo fixo, tá? Basicamente, para simplificar, eu considero que custo variável é aquele que vai junto no produto. Então, eu vendo copo, é o meu custo, quanto eu paguei do fornecedor com copo, entendeu? E depois eu considero tudo fixo. E aí, entendida essa estrutura, a gente olha, bom, entra isso, o percentual de custo variável é esse, o fixo é esse, teu lucro está no 0 a 0, ou está em 1, 2, 3, tanto faz. Bom, esse é o teu ponto A. Vamos chegar no ponto B? Vamos. Quanto a mais tem o que tem que acontecer para isso? Tem um número que eu ensino lá na imersão de gestão, que nem é a consultoria, que é basicamente assim, você aumenta isso, a tua venda, e você mais que dobra o teu lucro. Entendeu? É um número que qualquer pessoa aceita, que se tu aumentar a tua venda, tu vai dobrar o teu lucro. Por que que isso acontece? Porque você começa a usar melhor a tua estrutura. Perfeito. E o que acontece, Anderson? Você vende esse percentual a mais com os mesmos custos fixos que você tem hoje. Então, vou deixar aqui uma pulga atrás da orelha de todo empreendedor. Quanto você consegue vender a mais com a estrutura que você tem hoje? Esse número vai te fazer lucrar o dobro.
E aí, Perfeito. Matheus, como que eu faço para vender mais? Daí a gente vai indo para o terceiro, quarto passo já do meu método, que é vendas. E aí sim, basicamente, o que eu ensino lá? Você tem que ter essa meta geral e algumas submetas que vão te ajudar a chegar nessa meta. Então, basicamente, é saber teu ticket médio, teu número de clientes ou vendas que tu faz, e aí você vai trabalhando um pouquinho em cada uma delas. Vou dar alguns exemplos aqui que eu já tive de análise, tá? Sabe quantas vendas um mercado faz? 19 mil vendas. Aumenta Dia no no mês. mês? Aumenta R$ 2 em cada venda. O que vai acontecer? Sim. Ó. 38 mil a mais. Às vezes é o lucro que o cara não tem, entendeu? Então são esses dados simples que eu trago para dentro da empresa, e aí a gente entra no comercial, que basicamente é o quê? É buscar essa nova meta de vendas. E muitas vezes a gente consegue, porque tinha muito, muito suco a ser sugado ali ainda que o Sim, cara não sim. estava fazendo, sabe? E aí sim, chegando nesse resultado, basicamente, junto dessa gestão comercial já entra uma meritocracia, que é o tipo o quê? Bom, time todo aí, galera, nós queremos vender X% a mais. Se nós chegar na meta aqui, cada um ganha 100, R$ 200 a mais por mês. Isso aí entra na conta lá e mesmo assim o cara lucra o dobro. E aí a gente faz o negócio acontecer. Eu entrego isso na consultoria, onde são 6 meses de consultoria. Basicamente, em 45 dias, 60 dias, eu entrego a gestão da empresa e no resto a gente faz isso acontecer. Ou na nossa imersão de gestão, que para quem é aqui de Vacaria, eu falo para as pessoas, digo, cara, as pessoas estão perdendo uma oportunidade que nós não estamos sabendo mostrar para elas, é óbvio, gigantesca, de ir ali com a gente passar 2 dias para aprender a aplicar tudo isso. E, cara, eu fui numa das imersões mais caras de gestão do Brasil, lá em Alphaville, custa 20 vezes, 15 vezes o nosso valor. Foi maravilhoso, foi, mas em nível de conteúdo, eu posso dizer que eu entrego muito mais, porque eu entrego um passo a passo pro cara. O cara sai lá com as minhas planilhas, sabendo aplicar, Sim. sabendo fazer. E lá eu fui, vi alguns PDFs, foi legal, mas não sei que esse passo a passo. Então as pessoas têm uma oportunidade gigante de ir lá aprender. E assim como tem coisas que eu não enxergo no meu negócio, e por exemplo, eu contratei uma consultoria comercial comecinho do ano para nós aplicar e estruturar todo esse negócio. Existem caras que têm um negócio muito maior que o meu, que obviamente são muito mais empreendedores que eu, mas às vezes não tem esse lado da gestão que eu tenho, né? Que pelo ambiente que eu me proporciono a estar, que é estar um dia aqui, é estar um dia em outro lugar, na Rodoplast, Sim, o nisso, cara vai naquilo, criando, tu né, vai uma criando, vai casca, né? aprendendo. O Omar me fala isso, ele diz, Matheus, eu gosto de conversar contigo que tu não tá olhando só pra Rodoplast. Eu só tô olhando aqui pro meu negócio, né? E tu É, traz essa visão diferente. nós passamos agora pelo processo de auditoria, né, interna. Hoje de manhã finalizou ISO 9001. Da onde que era? Mulher, Rio de Janeiro, né? Carioca, ela, né? Carioca. E aí, o que acontece? É essa oportunidade, né, de ver a empresa de fora. Simples assim, né? Porque a gente está dentro do negócio, tu tá viciado naquilo ali, né? Sim. É um círculo vicioso. Você tem uma rotina, você olha os mesmos indicadores e acaba deixando coisas passar. Não, E, Anderson, tem algum empreendedor que está perdido ainda, que sabe que não tem informação nenhuma. Geralmente esse cara está mais novo, né, no negócio. Agora tem aquele cara de anos que tem acontecido muito comigo também, e ele é aquele cara que está com várias informações, mas são as erradas. errados. Muitas vezes é o meio do caminho, entendeu? E aí, às vezes, a pessoa vai lá fazer a imersão com a gente, às vezes acaba fechando uma consultoria depois para querer aplicar ainda mais o negócio, e às vezes ela me fala, putz, era isso que eu tinha que olhar. Era tão simples, entendeu? Hoje uma empresa, se você não tiver muito dado, né, e organizar esses dados, como você bem falou, né, você conseguir olhar para a tua venda, quantas unidades do teu produto você vende por mês, e obviamente se você conseguir aumentar um Um pouquinho o pouquinho. preço ali, fazer mais com menos, né? A gente Isso fala aí. aqui que a gente precisa sempre fazer mais com menos. Uh, e eu vejo, sim, Vacaria tem esse problema, nós principalmente na área de TI, que quando você chega numa empresa, que o cara tá lá, tem um profissional de TI que te recebe, a conversa ela vai para um nível. Agora, quando não existe esse profissional, fica para nós, né, propor o produto. A gente faz a proposta que a gente olha, a empresa lá fatura, sei lá, 1 milhão.
não pode ser um link residencial, porque vai escoar todos os dados do teu negócio, todas as notas fiscais. Tem que ser um link dedicado, um negócio corporativo. Como o empresário não tem o entendimento da importância disso, ele acaba contratando, de repente, uma oferta mais em conta. E aí, lá na frente, né, a gente já sabe, ficou sem conexão, perdeu um monte de dinheiro um dia. Daí vem chorando aqui, dizendo, se eu soubesse, né, perdi, podia ter pago 2, 3 anos. E é isso que eu percebo, né? E de repente seja a própria resposta daquela pergunta que eu te fiz lá no começo, né? Dentro de vacaria, né? Que você bem colocou, não, tem um monte de empresa para explorar. E olha só que legal, né? Giramos e chegamos nesse ponto. E com relação à gestão e dados, é isso mesmo, cara. É performar mais, te mostrei o estoque ali, né? É você saber onde está o teu dinheiro. Cara, a maioria não sabe. Eu canso de chegar em empresas com 8, 9, 11, 12 meses de estoque. E eu explico isso, cara, você tem 12 meses aí de faturamento aí. Aí ele ainda me dá uma olhada assim, eu digo, sim, 12 meses da tua venda estão aí dentro. E às vezes tu não tá com 2, 3% em caixa para girar. E às vezes tá lá a internet daí, né, tipo, surrando de chinelada, que nem a gente fala, né, porque, cara, não tem um custo fixo alto, cara, não tem um estoque ali que tá custando, querendo ou não, né, e aí eu quero dizer, como que esse cara opera um milagre, né, pra vender o produto nesse valor? E aí, de repente, seja aí a resposta. Nós, Matheus, né, seguindo na linha das revelações, chegamos num nível, assim, na cyber, de análise de dados e indicadores e tudo mais, que hoje, para nós baixar o nosso preço, né, para ser mais competitivo, que a gente não consegue ser competitivo, eu teria que mexer em uma coisa que faz parte de um valor nosso, que é pessoas, diminuir time, porque nós temos um custo com pessoas, né, e uma prestadora de serviço é pessoas. E aí você quer valorizar elas, né? Eu tenho pessoas que estão há 10 anos comigo. Eu vi o vídeo, eu li do então, cara. Tu vê, né? E aí a gente chegou num indicador, e você é um cara de gestão, nossa folha hoje ela corresponde a 30% do nosso faturamento. Ou seja, dentro daquilo que se fala, né, é um número alto. Né? A gente já gasta bastante investe bastante com o time. Então, assim, infelizmente, né, a gente fica pensando, né, em alternativas para trazer a resposta, né, de por que o cliente cancelou e tal. E aí a gente chega lá, né, é por preço, né? E aí preço hoje, diminuir time, não vamos fazer, porque a gente gasta muito mais gente, muito mais hora. Tu vê o time de call center, o administrativo. Sim, puta isso que você disse que é pouca gente ainda, né? Não, eu achei enxuta a tua estrutura pelo tamanho do teu negócio, mas eu sei todo o atendimento e a qualidade que tu tem, né? Então, o que acontece? É difícil, sabe? Muito. Porque mexer nesse ponto ali, desligar pessoas, diminuir time, né? De repente, a gente pode até ter mais lucro, mas o valor, né? A entrega do produto, a qualidade do serviço. E aí, às vezes a gente tem que aceitar, né? Que vai ter um cara lá, tem gente vendendo na internet a R$ 49,90. Eu faço uma conta bem simples, né? Se tu paga 300 num equipamento, né? Só no roteador que vai na casa do cliente, e você vai fazer um contrato de 12 meses, né? Vamos falar de R$25, né? Só você vai gastar 50% do teu faturamento só com o equipamento. Só com o equipamento. Tu tem a mão de obra, o deslocamento, o cabo, a manutenção, o serviço, o imposto. Né? A gente não consegue entender qual que é o milagre. Aliás, a gente sabe, né? Nada do que precisa ser feito é feito. E aí quem acaba perdendo lá na ponta é o cliente, né? Não, e às vezes aparece muito aventureiro que no curto prazo atrapalha a empresa grande estruturada como a tua, né? Mas que às vezes no longo prazo acaba não aparecendo mais também, né? Mas o gancho aproveitando, né, que entramos no tema gestão, é importante essa tua participação no mercado aqui, é importante que o empresário que esteja nos assistindo, né, olhe para isso, porque o que nos reserva daqui para frente é um negócio cada vez mais dinâmico, mais acirrado e com margens mais apertadas. Então, assim,
Quem não fizer gestão, quem não cuidar da sua imagem da empresa, que são produtos que vocês oferecem, tende a ficar por pouco tempo no mercado, não ter perpetuidade, né? Eu gosto eu mostro numa aula nossa o rio cheio e o rio vazio, né? O que isso tem a ver com os negócios hoje em dia? Antigamente o rio era cheio, né? A água escondia todas as imperfeições que tinha dentro do rio e a água é a margem de lucro. Então, antigamente todo mundo dava um vezes 2, vezes 2,2, concorria com o vizinho, né? E a água era cheia. Veio a concorrência, o que aconteceu? Baixou a água, apareceu as imperfeições, e aí que tá, né? Tu precisa mudar o que tu fazia no teu negócio. Então, ter muito mais gestão, ser muito mais ativo. As coisas estão muito mais difíceis, sabe? É bem mais competitivo o mercado. Hoje tu concorre com a China, né? Então, é muito mais difícil, você precisa adicionar gestão. Eu gosto de sempre perguntar, Anderson, qual informação que você olha todo santo mês para saber como foi o teu negócio? Tem muito cara que não sabe. Nem sei o que eu olho, eu se enrola todo para responder. Cara, você tá deixando muito dinheiro na mesa, você tá perdendo muito dinheiro e você tá deixando de descobrir formas de melhorar o teu negócio. Porque sem informação, por que o treinamento de triatlon funciona tão bem? Porque, cara, o professor programa num aplicativo o treino, ele bota lá quantas horas eu tenho que fazer na semana, eu pego o treino diário, cai no meu relógio, eu tô lá nadando, fazendo o treino exatamente. Depois eu olho quanto eu projetei, quanto eu realizei, tudo com mais informação. E, cara, por isso que parece que das pessoas que se comprometem a fazer um Ironman, 95, 96% delas completam, né? Gestão pura, né? Objetivo Sim, e gestão. sim. E uma empresa, imagina, cara, eu falo, né? Você tá dirigindo um carro sem painel e não se dá conta. Tá lá tapado, mas você tá lá dirigindo, né? Vai dirigir um carro sem painel, você vai ficar super perdido. Só que daí o que acontece, né, Anderson? Mais uma vez é o hábito. Já se acostumou a estar perdido, entendeu? E aí fica. Acha que não tem o que fazer, E né? todo mês pega um dinheiro e paga as contas e sobra para fazer alguma coisa, e assim, né? E assim vai indo. É complicado, mas existe muito, né? Muito, muito, É muito. Não, complicado, mas é normal, né? fica convidado aqui todo empreendedor que deseja ter um resultado um pouco maior, que vá lá, troca uma ideia com a gente, conversa com o nosso time. Até vou dar um cupom de desconto aqui depois no final Ó, coisa boa. para Cyber 20, alguma coisa assim. Vou inventar aqui pro povo um cupom. Então, assim, Matheus, falamos de esporte, falamos de gestão, de treinamento, de alta performance. Parabéns pelo momento que vive tanto no negócio quanto no esporte. Como eu falei, é admirável, né? Tanta energia, assim. Eu vou pegar bastante dessa energia agora Ah, mas tu para tem mim muito também, né? aí. Para voltar a treinar. A gente sabe que é difícil. Até recentemente viajei lá, fui lá ver o Tour de France, que é o ciclismo que eu gosto, né? Voltou no gás. Vocês me perguntaram pedalando, né? Pior que não deu tempo para subir na bike ainda, mas é muito legal praticar o esporte e eu particularmente gosto muito do ciclismo. Para nós ir para o final, 3 hábitos ou atitudes, né, que você recomenda, o que essa pessoa tem que fazer ou tem que ter se ela quiser ir para alta performance. O que dá bem rapidinho esses insights, assim, tipo, 3 coisinhas que você Bom, tem que... boa. Quero dar aí a melhor resposta da minha vida. Cara, hábito é bola de neve, tá? Ou melhor, qualquer comportamento teu é um hábito. Então, assim, quanto mais disciplinado você vai ser, mais você vai ser. Quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro você vai ter. Então, a gente precisa entender que a nossa vida ela é uma bola de neve. E para onde você direcionar ela, mais ela vai ir. Então, por exemplo, eu tô treinando mais do que na época do CrossFit. Tô cada vez treinando mais e tô cada vez me sentindo melhor com isso. Tô trabalhando mais, porque a gente quer dobrar a empresa de tamanho. Então, eu me sinto melhor com isso. Então, um hábito para você performar começa em você definir esse objetivo claro, mensurável. Mas não é assim, eu quero emagrecer. Você precisa dizer que você quer emagrecer 5 quilos em 5 meses, entendeu? E assim, você ter esse objetivo claro, querer ele de verdade. Então, meta, querer ele de verdade. E, cara, a disciplina vai ser quase consequência, entendeu? Ela vira meio pra você. Eu não busco ser... A minha meta não é ser mais disciplinado. A minha meta é cumprir meus objetivos. Aí eu faço o que tiver que fazer para isso. Só que você vai construindo isso dentro de você, que nem eu disse pra ti lá no começo. Eu não tinha essa disciplina, eu não tinha essa convicção.
eu não sabia nem falar em público. Em 2018 eu falava para uma pessoa. Hoje, em relação à média, minha fala em público é nota 10. Em relação a quem é muito foda, é uma nota 7, 8, entendeu? Mas eu construí isso dentro de mim. Então, cara, essa disciplina e tudo, se você tem vontade de atingir a tua meta, você vai ir fazer, você vai construindo isso dentro de você, eu anotei sabe? que o meta, o querer e a disciplina, ela já vem no meio Na que na consequência. consequência do negócio, né? A disciplina, ela meio entra com o método, sabe? Tipo, não queira fazer sozinho as coisas, entendeu? Quando eu virei para Iron Man, primeira coisa foi pegar um professor, entendeu? Quando a gente quis crescer de tamanho, a primeira coisa que eu fiz, eu sabia que eu precisava melhorar o meu comercial, eu peguei uma consultoria comercial, fui aprender de vendas, botei toda a minha energia ali, entendeu? E a gente aí em 3 meses estruturou um departamento comercial que quase ninguém tem aqui na nossa realidade, as pessoas nem sabem, entendeu o que é isso. Então, mas por quê? Porque eu tinha a meta, eu tinha o desejo, né? Então eu acho que para você performar bem na vida é isso, esse objetivo claro, esse desejo de atingir ele e fazer acontecer. Tá entendeu? anotado aqui. E agora sim, mensagem final, eu até escrevi isso, tá? Para quem quer crescer como pessoa e como profissional. Essa, vamos pegar a galera mais jovem, né? Pensa no Matheus lá que percorreu todo o caminho, né? Começou Muito lá bom. muito novo, viveu os desafios, teve os mentores, né? E está aqui no dia de hoje, né? E agora olha para quem for nos assistir, né? Cara, o recado que eu tenho para dar é não se justifique, entregue seu melhor sempre. Faça força para as coisas darem certo. Não seja aquele cara mediano assim que tá vendo que o copo vai cair, deixa cair. Vai lá e junta, né? Sirva as pessoas. Cara, servir para mim assim é eu digo que lá na empresa tem o troféu serviço, só falta fazer o troféu. Mas servir para mim é a coisa que mais te faz crescer. Eu vejo isso porque eu aprendi com pessoas de sucesso que servir é muito melhor do que ser servido, né? Então sirva. Não se justifique, assuma a responsabilidade das coisas e entregue sempre, 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 sempre o seu melhor. Eu acho que essa autocobrança, ela é meio paranoica, mas ela te faz muito bem. É aquela história, né? Não pegue tão leve com você, porque você dá conta de muito mais, entendeu? E é isso, a vida vai ser muito melhor se você se dedicar mais, você vai ser mais feliz. Normalize isso também, né? Como eu falei, eu não me vejo hoje vivendo de outra forma, assim, a minha felicidade está em fazer. Graças a Deus, né? Tá em realizar. Então, você pode construir isso dentro de você. Eu era um sedentário gigante ali, com 22 anos de idade. Hoje, com 32, eu vi esses dias um cara bem do esporte postando lá 9 coisas que uma pessoa extrema fitness teria feito. Eu cumpri 4 ou 5, entendeu? Que vai desde carga, corrida, várias coisas. E eu digo, olha só, né? Fazem só 10 anos que eu tô fazendo esse negócio aí, quanta coisa eu já fiz. Então você constrói isso dentro de você, só precisa querer entregar, né? E normalizar isso. Fazer isso virar parte da tua rotina. É difícil, às vezes Dá trabalho. dá trabalho demais, a gente trabalha um monte, só que como eu falei, tu vai construindo isso dentro de você. E vai dar muito mais trabalho, Anderson, se você não fizer isso. Então não tem outro caminho. Muito bom. Nós também fizemos uma parceria, né? Eu acho que a gente tem que contar isso aí bem contado. Com o pessoal aí, com o Matheus, e nos colocamos, né? Então, como apoiadores também desse teu desafio. E eu não sei, tu quer falar alguma coisa Claro, com relação com a certeza. isso? Nós temos só da nossa parte, né? Você começou a fazer parte do Cyber Team, né? Que é o nosso time de atletas. A gente já tem um monte de atletas patrocinados em vários esportes. No Ironman a gente tem o Ariel, que até ano passado... Fez o Iron Full. Foi esse ano, foi agora junho, né? Ele fez ano passado também o meio, né? E esse ano ele completou, então, o Ironman, ele faz parte do nosso time e a gente tá lá apoiando, assim como kart, paddle e corrida também, temos vários esportes que a gente apoia e foi legal para nós, você mandou, né? Eu tava saindo de viagem, você me mandou Anderson, vou fazer... Não me xingue. Não me xingue. Tá de férias, mas não me xingue. Eu acabei encaminhando pro time ali, o pessoal deu sequência e você vê como a gente também tá... Essa é uma causa nossa, né? Eu gosto muito do esporte. Muito legal. E aí,
eu sei que você tem um projeto, né? Que você vai Sim. desenvolver para isso. Pode ficar à vontade, Não, conta com para muita nós. honra, eu faço parte então da Cyber Team. Temos que fazer muita coisa boa aí junto. E o meu pedido veio junto de um projeto que eu idealizei, que é o quê? A gente está contando isso de uma forma mais profunda, a conquista dos 2 troféus, que é dobrar a empresa de tamanho e fazer um Ironman 73. Então, assim, a gente não está contando o negócio realizado, o troféu conquistado. A gente está contando lá no meu Instagram e no YouTube. No YouTube é a cada 15 dias e às vezes até semanalmente. E no meu Instagram é quase que todo dia a gente está contando a construção desses grandes resultados, que é fazer um Ironman 70.3 e dobrar a empresa de tamanho. E aí a gente convidou algumas empresas parceiras, uma delas foi a Cyberfly. Aqui tá a Cyberfly, a Rodoplast, a Corda Braba. Aqui na frente, o Supermercado Serrano e mais a Mova Fisioterapia. Então, são empresas que estão nos ajudando, que vão fazer isso acontecer, porque, cara, só no triatlon, para mim poder fazer toda essa agenda de provas que eu me comprometi a fazer, que é fazer o Ironman 73 em Floripa em outubro. Agora, semana que vem eu vou estar fazendo uma outra distância olímpica lá em Penha, Santa Catarina. E depois mais outra distância 70.3 em Jurerê em novembro. Graças, com certeza, o apoio dessas empresas, de vocês que acreditaram na gente, está fazendo toda a diferença e está nos ajudando a poder documentar isso aí também e tá contando essa história abertamente. Então, agradeço o teu apoio, agradeço o apoio de toda essa galera aqui. Eu fiquei realmente surpreso com o quanto o pessoal topou, gostou da ideia, achou muito massa esse negócio da performance no esporte e na empresa, e estão apoiando a gente a contar essa história. E a gente vai abrir cada vez mais, eu diria que oficialmente esse mês, assim, vai começar e a gente vai abrir cada vez mais o que está acontecendo para nós dobrar de tamanho, o que está acontecendo para a gente fazer esse Ironman aí. E, cara, para nós, assim, o esporte tem um valor muito importante aqui na Cyber. Eu, particularmente, como eu falei, eu vivi isso, eu saí de um... Né? Sedentarismo. Imagina, né? TI só quer saber de comer, tomar Coca-Cola E computador. e computador, e ficar sentado, né? E é tudo ao contrário do que seria o esporte, né? Então eu também já tive essa mudança de vida graças ao esporte. E obviamente a gente acaba pegando, né, a parte boa disso e, pô, se a gente pode ajudar alguém e a gente está aí presente Inspirar nos mais eventos pessoas, e né? tudo mais, né? Então, e uma passagem, mas eu vejo que hoje, para nós ainda, a gente faz pouco, cara. Porque eu tive lá, então, assistindo o Tour de France, e tu sabe qual é o momento que é o ápice, assim, do Tour de France? Quando você tá lá numa montanha, assim, com 50 mil pessoas, não é quando passa um atleta profissional de elite, quando passa uma criança. Bah. Todo mundo grita. Então, isso, sabe, desarma, né, uma cultura muito forte, né, de A que cultura do aquilo esporte é muito foda, né? cara. E que bom, né, que você está fazendo isso e que bom que eu posso participar, né, não só colocar a nossa marca ali, mas que a gente faz parte também disso. Total. De alguma forma a gente está fazendo, né, a gente não está Muito. parado olhando as coisas acontecer. E que a gente consiga inspirar pessoas a estar vindo pro esporte, estar vivendo esse mundo que é tão maravilhoso e que, cara, é o meu hobby, entendeu? E por que não você não pode ter um hobby desse também, que te faz bem, que te faz melhorar, que vai te fazer ser um profissional muito melhor, um familiar muito melhor, né? O esporte aí muda a vida, mudou minha vida. Eu comecei a empreender por causa do esporte, foi o que eu falei ali antes. Eu fui num campeonato de CrossFit e consegui um pódio lá. Fazia 1 ano, 2 que eu treinava. Eu digo, porra, se eu dependia só de mim, eu consegui ir bem aqui nesse negócio. Empreender, eu vou depender quase que só de mim. Acho que eu consigo, né? Então, com certeza, é muito rico, né, vocês estarem incentivando aí o esporte. E, cara, que a gente consiga inspirar mais pessoas a estar indo para esse lado aí. Vamos lá, vamos lá. Matheus, muito obrigado pela tua participação. Depois a gente vai colocar aqui os links da Mote, do Matheus, para quem quiser entrar em contato. Coloca, eu vou fazer o seguinte, se você ouviu alguma coisa que gostou, vamos dar um cupom de R$200 de desconto. Cyber 200 o nome. Se você falar com alguém lá do nosso time, é só dizer que tem o cupom Cyber 200 e tá dado aí um cupom de R$200 de desconto para você ir lá, conhecer o que a gente pode entregar, conversa com o nosso time sem compromisso, vê se faz sentido para você ou não e ainda ganha
um cupom de R$200 de desconto. Cyber200 é o nome Que dele. maravilha. Então, quem estiver assistindo e quiser aproveitar o desconto e conhecer o trabalho da Molt, fica o convite. Obrigado mais uma vez, Matheus. Eu que agradeço o convite. Tudo de bom. Uma honra estar aqui. E boa sorte, né? Vamos torcer por você aí na prova, que performe bem, que atinja o teu objetivo. Amém. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado, que essa conversa agregue. E é isso, tamo junto. Obrigado. Valeu, até mais.